Bom dia, pessoal. Então, o nosso tema de História A é Revolução Comercial, como está na apostila. E aí, pessoal, muito coincidentemente, essa aula de hoje marca o nosso retorno após aquela semaninha de recesso. E na apostila, a apostila da aula 22, ela resgata um pouco as aulas anteriores, as últimas aulas anteriores, né? As últimas aulas foram Renascimento Cultural 1 e 2, mas que traz alguns elementos emblemáticos que estão nessa aula 22 da apostila, beleza? Então vamos lá. Pessoal, olha só, não vamos esquecer isso aqui. Você já viu isso aqui, é a terceira vez que você viu isso comigo. Já vimos 2 vezes. Mas isso aqui é muito importante, muito significativo, e ao longo desse recesso, alguns alunos me mandaram mensagens sobre dúvidas a respeito desse momento, tá? Então vamos lá. Olha só, mundo medieval e mundo moderno são 2 mundos, 2 momentos em que você tem um choque bem frontal de mentalidades. Então você tem o mundo medieval, onde o importante é isso aqui, tá, moçada? Ó, terras, agricultura, quem manda é a igreja, a nobreza é a classe dominante dos senhores feudais e o pensamento é teocêntrico, Deus no centro. Aí, por conta do Renascimento, Renascimento cultural, por conta do Renascimento econômico, comercial, urbano, cruzadas, contato entre Oriente e Ocidente, por conta dessas mudanças, tá? Que a gente vai ver hoje detidamente, você tem uma nova mentalidade emergente. Então, pessoal, é como se essa mentalidade aqui, ela aos poucos entrasse em decadência, ela está decaindo, e é como se essa mentalidade aqui, ó, estivesse em ascensão, tá? Então você tem, ó, dinheiro como elemento muito importante, que não era antes, porque você não tinha metais, aliás, tinha, mas eles estavam ainda escondidos, né, sem conhecimento do homem europeu, sem valor naquele momento para o homem europeu. Ó, o comércio começa a ser uma atividade que traz muitos ganhos substituindo a agricultura, tá? Ó, a universidade, criada pela própria igreja, lança uma nova luz ao conhecimento. Você tem a burguesia como classe revolucionária e classe que promove mudanças. E você tem o antropocentrismo, tá? Ou seja, uma nova forma de ver as coisas se fundamentarem. Então, turma, esse período, vamos voltar aqui, ó, rapidinho, tá, pessoal? Só porque vale a pena dar uma olhadinha. Ó, esse período aqui, ó, da nossa velha linha do tempo, esse período, ó, formação do feudalismo, beleza. Nós estamos agora vivendo esse período aqui, ó. Esse período é a Idade Média, mas você começa a ter transformações na mentalidade, tá? Então isso aqui é baixa Idade Média. Aí a gente vai ter um outro período que é esse aqui, ó, que é a Idade Moderna. Então, turma, é nessa Idade Moderna que essa briga ela passa a ser mais forte, tá? Então, turma, nessa Idade Moderna a briga é muito mais forte. Então, gente, tenha isso em mente. Você pode ter uma prova de vestibular que cobre, você pode ter uma prova que te cobre esses valores na Idade Moderna, tá certo? E pode cobrar esses valores na Idade Moderna, tá certo? Porque os 2 valores estão se enfrentando, tá? Galera, vocês viram isso no início do ano com Dodô, tá? Olha só, Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a materialização dessa guerra. Você materializou esse conflito. Isso foi a Revolução Francesa. Beleza? Então você tem que lidar o tempo todo com esses valores que estão se enfrentando, estão brigando entre si, tá ok? Aí, turma, a gente também viu em aulas anteriores, tá, que você tem transformações ali, galera, século XI, século XV. Essas transformações levaram, olha lá, renascimento comercial e urbano, beleza? Ó, surgimento de uma nova classe, uma classe naquele momento vista como revolucionária, a burguesia, e ali, ó, a formação dos países. Inclusive, na última aula que eu dei, eu falei sobre França e sobre Inglaterra. Hoje vamos falar mais no final, Portugal e Espanha, tá?
Então você tem tudo isso ocorrendo na Europa. E a grande pergunta que se processou nessa semana que passou foi essa aqui. Ô professor, e a Revolução Agrícola? Olha ali a Revolução Agrícola, de 11 a 13. 11 a 13. Mas por que a Revolução Agrícola de 11 a 13 foi importante? É porque a gente tem aquela mentalidade hoje totalmente equivocada de que na Europa não houve mudanças, tá? Ao longo da Idade Média não foram desenvolvidas novas técnicas agrícolas e elas foram, estão aqui, ó, novas técnicas. E essas novas técnicas ganham força entre 11 e 13. Por que entre 11 e 13? Porque é o momento em que você tem cruzadas, junto com as cruzadas, intercâmbio cultural, junto com o intercâmbio cultural, a necessidade de produzir mais alimentos. Tá? Então, como eu preciso produzir, eu vou ocupar bosques, florestas, pântanos. É uma forma de você aumentar a produção. Eu vou desenvolver a ferradura no animal, a coalheira, o arado de ferro, que antes era de madeira. Quem puxa o arado é o animal, antes era o homem que empurrava, agora é um animal que puxa. Então, você começa a ter técnicas que são da Idade Média. Cuidado, pessoal, que aparece muito assim em prova. Ó. As técnicas medievais todas eram da Grécia Antiga. Nada disso. Elas são novas técnicas, inclusive de adubagem do solo. Tá? Então essas novas técnicas é o que chamamos de Revolução Agrícola. Tá? E ela está entre 11 e 13. Beleza, pessoal? Por que ela não está antes? Muito simples. Antes, invasões bárbaras. Aí você tem um período de paz que a população está pequena. Não preciso. Aqui, ó, a população europeia volta a crescer. Né? Aliás, até um pouquinho antes. Ela cresce. E no que ela cresce, eu preciso produzir mais alimentos. Beleza? Aí vem uma outra questão importante, que para esse ano ela é fundamental. E a peste negra? Onde é que ela entra aí? A peste negra, ela vem depois do século XIII. É século XIV. Aí sim a peste negra reduz radicalmente a população europeia, tá? Mas a peste negra vem depois desse período. Então, a Revolução Agrícola é junto com as cruzadas, aí depois vem a peste, tá? A população é dizimada em 1/3 e aí volta a crescer mais adiante. Beleza? Então, pessoal, só para situar bem. Então, a Revolução Agrícola, ela se dá paralelamente a isso aqui? Perfeito. Ela se dá paralelamente a esses elementos aí. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, gente, vamos trabalhar. Isso aqui está na apostila de vocês, mas ela aparece também em aulas anteriores. Então, essa apostila 22 é como se ela estivesse trazendo uma micro-revisão de um conteúdo já dado. Eu vou repetir de propósito para ficar mais bacana. Ó, isso aqui são as rotas comerciais. Tá? São as rotas comerciais. Ó, acompanha aqui, pessoal. Rota do Norte, Mar do Norte, né? Rota do Mar do Norte, Rota do Mar Mediterrâneo e aqui você tem a Rota Terrestre de Champagne, uma das mais importantes, tá? Então aqui, pessoal, ó, vamos dar uma passadinha, vale a pena a gente rever isso aí, tá? Rotas comerciais, olha lá, eu tenho várias rotas terrestres que deram origem a feiras, porque essas feiras se desenvolveram em nós. Conjunto de rotas dava um nó, tá? Aqui, pessoal, Itália a Flandres. Da Itália, norte, Gênova e Veneza, ó, até Flandres, lá no norte da Europa. É a mais importante rota terrestre. E essa rota terrestre é chamada de Rota de Champagne. É a Rota de Champagne. Então, turma, quando a gente fala em rota comercial, a gente tem um probleminha. O aluno sempre vai aqui, ó. Agora, repare que eu coloquei no plural, porque são duas rotas marítimas. Você conhece muito bem uma. Você conhece muito bem a rota do Mediterrâneo, dominada por Gênova e Veneza. Beleza. Mas você muitas vezes não lembra da Rota do Norte. E a última prova, por exemplo, da Federal de Santa Catarina, que trouxe isso, ela falou da Rota do Norte, não foi da do Mediterrâneo. E por que os vestibulares não falam do Mediterrâneo? Porque o Mediterrâneo, todo mundo sabe que o aluno sabe. Então ele vai na do Norte. Ó, então, ó, a rota marítima do Mediterrâneo é a mais famosa, Gênova e Veneza. E você tem a rota aqui, ó, do Mar do Norte, que é bem menos famosa e ela é chamada de Hansa Germânica ou Hansa Teutônica, que é germânico, tá? Então, ó, Hansa Teutônica
Hansa Germânica é a mesma coisa, ou a Liga Germânica, ou a Liga Teutônica. Lembra que teutônico é alemão. Né? Aqui em Santa Catarina a gente usa muito esse termo, né? População ítalo-teutônica. O que é ítalo-teutônico? É a população que vem da Itália e da Alemanha. No Rio Grande do Sul, igual. Ítalo-teutônico. Teutônico é alemão. Então, o Mar do Norte. Tá? E aí, pessoal, no Mar do Norte, olha quantas cidades a gente pega. Olha só quantas cidades. Londres, York, Edimburgo, Escócia, Newcastle, Bruges, Antuérpia, isso aqui hoje é Bélgica, Estocolmo, Oslo, Berlim, tá vendo? E termina em Novgorod, na Rússia. Olha quantas cidades são envolvidas na Rota do Mar do Norte. Porém, a Rota do Mar do Norte, pessoal, não é a mais rica, não é a mais famosa, essa aqui é a principal. Essa aqui é a mais importante. Galera, vamos fechar então. São 3 rotas importantes que você precisa lembrar. Eu tenho várias rotas terrestres, mas a única que se cobra é a de Champagne. Aí eu só tenho 2 mesmo, por conta do mar. A rota do Mediterrâneo e a do Mar do Norte. Ultimamente, os vestibulares gostam dessa aqui, que é menos conhecida pelos alunos. Tá ok? Aí, turma, vamos dar uma olhadinha no mapa. Pessoal, olha só essa região. Eu fiz aqui um esqueminha, ó. Isso aqui é a região de Champagne. Champagne. Aqui, ó. Na verdade, é a rota. Isso aqui, ó, tá vendo? Mais escurinho? É a região de Champagne. Mas por que a região é isso aqui e a rota é isso aqui? Porque você está ligando 2 áreas muito ricas. Olha só. Gênova, Veneza, Florença e Pisa. Pisa não, né? Pisa. Ó, Gênova, Veneza, Florença e Pisa. 4 cidades do renascimento cultural super ricas, podres de ricas, que vão fazer comércio com Flandres. Tá? Podre de rica também. Ó, aqui, ó, rota de Champagne, ó, região de Flandres, região de Champagne, região do norte da Itália, rota de Champagne. Beleza, pessoal? Ó, aqui é do norte. Então eu poderia chegar aqui pelo norte, mas você tem uma rota também por terra. Essa aqui é a rota de Champagne. Então, ó, Mar do Norte, olha as cidades que eu citei antes. Oslo, Estocolmo, Novgorod, Moscou, tá? E aqui, ó, o Mediterrâneo. Beleza? Fechou, moçada? Então, essas rotas são super importantes pra gente, tá ok? Fechou? Agora, galera, o que eu queria que você guardasse? Com essas rotas, a burguesia tá ficando forte. A burguesia está acumulando capital, está acumulando a burguesia. E ela vai ser primordial para aquilo que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Ó, rota de Champagne. Beleza? Fechou, moçada? Então aqui, ó, vamos lá. Eu preciso que você domine esse conceito aqui, ó. Corporações de ofício, que a apostila está trazendo para vocês. Corporação de ofício, pessoal, vamos pegar na palavra e trazer a palavra a nosso favor. Corpo de trabalhadores. Ofício é função, é trabalho. Isso aqui, gente, eu vou usar um termo horrível, mas ele causa um bom efeito didático, tá? O que é uma corporação de ofício? É um sindicato. Tá? Esse termo é horrível, porque é muito reducionista, mas ele te ajuda a entender. Então você tem na corporação de ofício, olha lá, galera, a reunião de artesãos, cada um no seu ofício. Então você tem a união de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, alfaiates, sapateiros, então professores. Então você tem na corporação de ofício a união e reunião de pessoas que têm a mesma profissão. Isso aqui aparece muito em prova, tá, pessoal? Muito. Ó, reunião de artesãos que garantiam a sua sobrevivência, o monopólio, a qualidade do produto, o fornecimento de matéria-prima. E no caso de doença, amparavam uma espécie de previdência. Apoiavam o artesão e a família. Tá? Então aqui a gente tem a corporação de ofício. Aí, pessoal, eu tenho as guildas, que também aparece junto. E o que são guildas? Guildas são reunião de cidades que garantiam a seus associados o livre comércio e a isenção de impostos. Então, guilda é a união
de comerciantes ou cidades, tá? Ó, então, pessoal, reparem, o artesão está se unindo aqui e o comerciante está se unindo aqui. É esse o passo que eu quero ver. Então, vamos lá, galera. No campo, revolução agrícola. Na cidade, desenvolvimento comercial, fortalecimento do artesão e do comerciante. Beleza? Vocês vão ver aonde eu quero chegar. Então, ó, esses dois estão se fortalecendo contra a igreja e a nobreza. Então, eles vão começar a se aproximar de quem? Vão começar a se aproximar de quem pode garantir benefícios para eles, que são os reis. Tá? Eles vão se aproximar lentamente dos reis. Tá? Aqui, ó, o que eu falei anteriormente para você. Lembra da rota do Mar do Norte? Ó, guilda é liga. Guilda hanseática, liga hanseática ou teutônica. A união de cidades no Mar do Norte. Ó, mais de 90 cidades sob a liderança de Lübeck. Tá? Então, só para a gente reforçar essa tese, só para a gente reforçar essa caminhada. E aí, pessoal, eu tenho aonde a gente queria chegar por hoje, que é o tópico central da nossa aula. Turma, por que eu tenho as grandes navegações? Porque eu fiz a Revolução Agrícola, tá tranquilo. Aí eu começo a ter tempo sobrando. Vou praticar comércio, surgem os comerciantes. Vou praticar o artesanato, surgem os artesãos. E eu começo, por conta das cruzadas, a procurar na Europa ouro e prata. E por que eu procuro ouro e prata? Para pagar o comerciante, que traz as especiarias. Só que as especiarias se limitam a essa rota aqui. Lembra, turma? Que o Luiz Antônio falou na primeira, segunda aula do ano, aula 1, aula 2? Aqui, ó, Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. E o que agora o europeu precisa fazer? O comerciante, que é cada vez mais forte, a burguesia, que está cada vez mais forte, ela quer o quê? Ela quer que isso aqui seja livre. Mas Gênova e Veneza não deixam. Então, eles vão buscar uma nova rota marítima. Tá? A esse fenômeno chamamos de grandes navegações. Então, aqui, pessoal, as grandes navegações, a gente sabe muito bem, começaram na Espanha e em Portugal. Ó, Espanha e Portugal. Tá? E depois pegaram França e Inglaterra. Na última aula, turma, aula 21, antes do recesso, o que a gente trabalhou? Formação da Inglaterra e da França. Mas lembrem que aquela aula eu chamei de monarquias feudais. Porque França e Inglaterra não passaram de monarquias feudais. E o que vai acontecer com Espanha e Portugal? Espanha e Portugal vão ter uma burguesia muito rica. Porque Portugal tá aqui, ó, Mar Mediterrâneo, Mar do Norte. Portugal é uma região em que ali se consolidou uma burguesia podre de rica. E a Espanha é uma região que também vai consolidar uma burguesia muito rica. Então, o que nós vamos ter, pessoal? A partir de Portugal e Espanha, as grandes navegações. Falei na aula de atualidade, né? Olha aqui a Namíbia. Ó, Vasco da Gama passou por aqui, Namíbia. Cabral também passou por aqui, Namíbia. Aqui é África do Sul. Namíbia, África do Sul. Beleza? Então, gente, por que Portugal e Espanha são os pioneiros nas grandes navegações? A intenção maior qual era? Buscar especiarias. Lembra que as cidades mais ricas eram Gênova e Veneza. Só que Gênova e Veneza estão no meio do Mediterrâneo e já possuem especiarias. Porque elas vêm pelos árabes, aí depois vieram os turcos, é outra coisa. Mas eles já têm. Então, ó, Portugal e Espanha, a burguesia, quer especiarias. Ó, Portugal e Espanha possuem uma escassez de metais, querem metais preciosos. Ó, para isso precisam criar uma nova rota marítima e quebrar o monopólio de Gênova e Veneza. Porque Gênova e Veneza estão numa boa. Elas têm especiarias. Quem não tem é a burguesia de Portugal e de Espanha. E não tem também metais preciosos. Então, esses dois elementos fazem com que a burguesia portuguesa busque uma nova rota para quebrar Gênova e Veneza. Então, esses fatores foram
grandes passos para a globalização. A globalização é a mesma coisa que grandes navegações? Sim. As grandes navegações foi o primeiro passo da globalização. O primeiro passo da globalização no mundo foram as grandes navegações. Pessoal, então aqui é o primeiro passo, Portugal e Espanha, tá? Aí eu tenho nas grandes navegações necessidades. Por que Portugal e Espanha foram os primeiros? Por que depois vem França e Inglaterra? E por último vem Holanda? Mas reparem, são só 5. Por que você não tem outros países que se lançaram às grandes navegações? Por que outros países não foram? Por que outras nações como Suíça, Áustria, Itália, Alemanha, não se lançam às grandes navegações? Porque elas não existem. Então, turma, o que nós vimos na aula passada, aula 21? Nós vimos a formação da Inglaterra e a formação da França. Mas lembra que o rei da Inglaterra e o rei da França estão tentando se fortalecer, Portugal e Espanha conseguiram. Beleza? Por isso que na aula 21, qual era o tema da aula 21? Monarquias feudais. Qual é o tema da aula 22? Revolução comercial e formação de Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha fazem isso. Aí, turma, para eu me lançar, eu tenho que ter uma burguesia organizada, forte e desejosa. Eu preciso de paz interna. França e Inglaterra não tem paz interna. Não tem. Eu preciso de tecnologia. Quem tinha as mais avançadas tecnologias? Portugal e Espanha. Lembra de Portugal? Escola de Sagres. Tecnologia. E, por fim, a saída para o mar, que era algo, não era absolutamente fundamental, mas ajudava muito naquele contexto. Então, são 5 elementos que, se o país não tiver, ele não se joga. Principalmente esse aqui. Então, turma, para eu me lançar às grandes navegações, eu tenho que ter isso. E por isso que Portugal e Espanha foram os primeiros. Vamos então, pessoal, entender esse Portugal e Espanha? Galera, aqui, isso aqui eram as famosas especiarias. Né? Aí isso aqui pega muito aluno desprevenido. Porque o aluno fala assim, professor, mas gengibre era especiaria? Era, e gengibre era caríssimo. E se você pensar, o gengibre até hoje é caro. Tá? É que a gente compra só um pouquinho. Tá? Mas o quilo do gengibre, se você botar ali na balança do supermercado, ele é mais caro que a picanha. O chá verde, sabe quanto é o quilo do chá verde? É R$120 o quilo, é que a gente compra 100 gramas. Então não sente tanto, mas é mais caro que uma picanha. Tá? Então isso aqui, era caríssimo, como é até hoje. Cuidado com as pegadinhas, tá? Eles tendem a dizer que isso aqui se popularizou, o preço baixou e passou a dar prejuízo. Nada disso. Tá? As especiarias continuaram a ser cobiçadas, né? Principalmente porque todo mundo quer temperar o seu alimento. Tá? Então essas aqui são algumas especiarias fundamentais. Galera, então vamos lá. O que a gente tem então? A gente tem a formação de Portugal e Espanha a partir desse episódio aqui. E a gente já viu lá nas cruzadas. Lembra que a gente falou de cruzadas orientais e ocidentais? Isso aqui é uma cruzada ocidental. O Papa, beleza, e guerreiros cristãos decidem recuperar a Península Ibérica. Lembra que a Península Ibérica é dos árabes. É dos árabes. Então, são esses elementos que você não pode esquecer. O Papa incentiva a cruzada no Ocidente, no Oriente, no Ocidente. Os guerreiros cristãos, a nobreza se junta. Aí a nobreza se junta e luta contra o árabe, expulsa o árabe e forma Portugal. E depois forma Espanha. Então, o Papa foi fundamental na chamada Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista, pessoal, ela é também uma cruzada. Isso aqui aparece muito em prova e se trabalha muito pouco, que é uma pena, tá? Então, Guerra de Reconquista é uma cruzada, só que é no Ocidente. Então, o que é a Cruzada do Oriente? A Cruzada do Oriente, olha só, cristãos europeus contra turcos, muçulmanos. E o que é a Cruzada do Ocidente? Cristãos europeus contra árabes. Olha a diferença. Beleza? Essa aqui é chamada de Guerra de Reconquista. O que é a Guerra de Reconquista? É quando eu vou reconquistar a Península Ibérica.
Vou reconquistar a península. Ah, então isso aqui, ó, isso aqui para cima, França em diante, é cristão. Isso aqui para baixo é árabe, muçulmano. E o que o Papa pensou? Ah, vamos reconquistar isso aqui. Vamos tomar de volta. Então começou a Guerra da Reconquista. Beleza? Que levou 700 anos. Tá? Aqui então, ó, o primeiro território reconquistado é Portugal. Ó, Portugal, reconquistei Portugal, condado portugalense. Então vamos lá, ó. A família de Borgonha, francesa, liderou a luta contra os árabes. Mas como é que eu chamo os árabes? Chamo de mouros. Então a família de Borgonha lutou contra os mouros, tá? Essa luta é uma cruzada, tá? Ela pode ser chamada de cruzada, tá ok? E ó, fortaleceu o poder do rei, porque o rei, o líder de Borgonha, Afonso Henriques, vai receber quase todo esse território. Então ele vai ser o conde do condado portucalense, que vai ser o futuro rei. Tá? Então estou fortalecendo o rei. Aí aqui, moçada, crescimento da atividade comercial, fortalecimento da burguesia e Lisboa se consolida como importante interposto ou entreposto comercial. Então, a luta contra os árabes na península formou Portugal. Ah, então Portugal se formou antes da França e da Inglaterra? Como país, sim, é o primeiro. Como nação, sim, é o primeiro. Então Portugal se forma antes de França e de Inglaterra. Beleza? Primeiro país a se formar. Primeiro país a se lançar as grandes navegações. Então, gente, ocorreu esse fenômeno aqui, ó. Isso aqui cai muito em prova. A Revolução de Avis levou à formação do Estado moderno português. Aqui você tem a primeira nação formada, aqui, ó, tá? Portugal, então, ó, vai buscar novas rotas comerciais, as especiarias, o Atlântico. E o rei, ó, submete todo mundo e faz uma aliança com a burguesia e com a nobreza, tá? Se consolidando. Então você tem aqui a Revolução de Avis, que colocou Dom João I no poder, formando a primeira nação. Beleza? Aí você tem, ó, aqui de novo, ó, a volta que eu falei. Isso aqui é o Vasco da Gama, ó. A primeira conquista celta, quando Portugal expulsou os árabes e se formou, já foi conquistou Ceuta, que hoje é da Espanha. Ó, aqui a Namíbia, que a gente viu na nossa aula 22, África do Sul, segue Calicut, Índia, Vasco da Gama, tá? Beleza? E aqui, pessoal, a gente tem a expansão espanhola. A espanhola é um pouquinho diferente, porque a espanhola, ela se deu a partir de vários reinos. Então, lembra, Isabel de Castela, que era um reino, Castela, se casa com Fernão de Aragão, que é outro reino. Então, Castela e Aragão se juntam, dois reinos, e começam a expulsar, ó, os árabes. Continuam a expulsão dos árabes na famosa Guerra de Reconquista contra os muçulmanos. É a mesma coisa, muçulmano, árabe ou mouro. Então, primeiro veio Portugal, depois veio Espanha. E aí, pessoal, olha só o que era o Império Árabe. Isso aqui tudo é o Império Árabe. Tudo é Império Árabe, ó. Oriente Médio, Ásia Central, Cazaquistão, Tadiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, tá tudo aqui. Tá? Aí, Afeganistão, Irã, Paquistão, tudo ali. E vem até a península. Aqui, ó, Península Ibérica. Península Ibérica. Aí você tem a expulsão dos árabes aqui, que nasceu Portugal, e depois de toda a península nascendo a Espanha. Ó, vamos ver esse nascimento? Então você tem ali, ó, a região de Córdoba, e aqui começa a expulsão deles, ó. Vamos ver? Ó, aqui. Reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão, esses dois se casam, já começa a expulsão dos árabes. Portugal vai nascer aqui, ó. Ó, Portugal aqui, ó. Então eu tô formando aqui a Espanha. Então a luta contra os árabes, ó, a luta contra os árabes leva à formação de, olha o nome desse território, Condado Portucalense, Portugal. E a união de 4 reinos, Leão, Castela, Navarra e Aragão, gerou a Espanha.
Pessoal, por que a Espanha tem tanto movimento separatista hoje? Por causa disso. Né? Barcelona, né? Catalunha, Bilbao, porque a Espanha é toda formada por nações, por diversos povos. E essas diversas nações geraram o que a gente conhece como Espanha hoje. Beleza? Então, turma, vamos fazer a Espanha agora. É a mesma coisa que Portugal. Estado espanhol, 1492. Ó, fundação do Estado moderno da Espanha. Então, o que a Espanha faz? Se lança as novas rotas comerciais. Então, quem que se lançou as novas rotas comerciais? Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha se formaram? Porque o Papa incentivou a cruzada contra o árabe. Então você tem novas rotas. E o que o rei da Espanha fez? O rei da Espanha, olha lá, igualzinho Portugal. Só que aqui em Portugal é 1385. Um século, mais de um século antes. E na Espanha, 1492. Beleza? Então tá aqui, ó, a formação de Portugal, a formação da Espanha e as duas nações que se lançam às grandes navegações. Tá aí, ó, Portugal e Espanha. Beleza? Moçada, só uma última coisinha. Portugal e Espanha eram países católicos que dominaram uma parte boa, considerável do mundo. Então, Portugal e Espanha, quando se lançam as grandes navegações, vão discutir entre eles a divisão do mundo. Então nasce o famoso Tratado de Tordesilhas, tá? E muitas vezes os alunos se perguntam, professor, mas o Tratado de Tordesilhas é antes do Cabral estar no Brasil. Tem que ser. Por quê? Porque primeiro foi Portugal. Portugal pensou, estou sozinho. Depois foi a Espanha. Aí, quando a Espanha se lança, Portugal e Espanha vão brigar pelas terras. Então, o Tratado de Tordesilhas é 1494, antes de Cabral chegar aqui. Quando o Cabral chegou, foi porque o rei mandou. Então o rei chamou o Cabral e disse, ô Cabral, vai lá descobrir o que tem de terra, porque aquilo ali é nosso, por causa de Tordesilhas. Então, primeiro você se lança, aí você briga, faz o tratado, e aí Cabral vai ver o que é de Portugal. Beleza? E galera, outra questão que é comum de vestibular. O Tratado de Tordesilhas dividiu, eu já vi aparecer várias vezes assim, ó. O Tratado de Tordesilhas dividiu a América entre Portugal e Espanha. Erradíssimo. Dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha. Erradíssimo. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo ultramarino. O mundo, ó, ultramarino é fora da Europa. Ultramarino é fora da Europa, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo fora da Europa. Vamos lá comigo, então? Aqui, pessoal, é que você está acostumado a ver o mapa aqui, né? Ó, Brasil. Você está acostumado a ver essa fronte aqui de mapa. Só que você tem que pensar que o mapa, a Terra, desde aquela época, é plana. Ou é plana. É redonda. É redonda. É que estão falando tanto nisso. Ela é redonda. Então, imagine que o Tratado de Tordesilhas ele faça isso, ó. Brasil, linha imaginária, e pegou lá atrás. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, isso aqui tudo, ó, é espanhol. Mas a Terra é redonda. Então, dá a volta e isso aqui é espanhol. Tá, galera? Isso aqui é espanhol. Ó, Rússia, Japão, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, Austrália, Nova Zelândia, tá vendo? Tá? Então isso aqui tudo é espanhol. E pelo Tratado de Tordesilhas, do Brasil para cá é português. Então Brasil, África, tá vendo? Ó, Índia, beleza? Ó, Indonésia, né? Sudeste Asiático, uma boa parte da Austrália, tá vendo? Tá? Então isso aqui, ó, é o Tratado de... Então o Tratado de Tordesilhas, galera, vamos lá. Vamos deixar ele redondinho pra gente finalizar. Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo ultramarino entre Portugal e Espanha. Beleza? Moçada, beijo grande, bom retorno e até a próxima.